meu nome é Luísa, sou professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E o assunto é mercantilismo na América Latina. Então, o mercantilismo corresponde à política e à prática econômica do Estado absolutista, né? Suas origens remontam à formação dos Estados nacionais, né? Quanto à progressiva centralização do poder, atingindo a plenitude com o absolutismo na Idade Moderna. É bom lembrar que quando você está falando de Idade Moderna e o surgimento do absolutismo, só para a gente situar na história, você tinha antes desse período, um período feudal. Então, na Idade Média, você não tem uma centralização do poder. Logo, você não vai ter uma prática econômica do mercantilismo. O mercantilismo, que seria a acumulação, né, desses bens, ele vai acontecer quando você tem um Estado centralizado, que vai acontecer com o absolutismo e instalação da Idade Moderna. Ou seja, quando você tem um rei que controla uma região, e aí a partir desse momento ele vai desenvolver essa origem política, esse processo político, tá? O traço principal do mercantilismo era a intervenção do Estado nos assuntos econômicos, a fim de dinamizar a economia nacional em proveito do fortalecimento real. Ou seja, você tem aí uma centralização da atuação política daquela região. Acreditava-se que só um Estado centralizado e empreendedor poderia favorecer o desenvolvimento nacional. Então é uma ideia que você vai começar a pensar na ideia de nação também, né? Para os Estados europeus daquela época, colonizarem uma determinada área era povoá-la a fim de explorar suas riquezas. E aí a gente vai começar a entender como é que isso pode afetar o continente americano. Tais estados adotavam como política econômica o mercantilismo. Um dos princípios básicos dessa política econômica era que as colônias existiam apenas para atender seus interesses da metrópole. Claro que isso vai variar muito das condições climáticas da região. Como a gente viu, os Estados Unidos, por exemplo, que foi colonizado pela Inglaterra, tinha uma lógica um pouco diferente na região norte. Mas a América do Sul, a América Latina, eles vão sofrer bastante desse processo. Eles vão existir enquanto colônias a fim de enriquecer suas metrópoles. O interesse das metrópoles mercantilistas europeias era obter o máximo de lucro possível na exploração econômica de suas colônias. Para isso, impuseram a elas um conjunto de medidas econômicas e políticas que os historiadores chamavam de sistema colonial. Então, como o objetivo é enriquecer a metrópole e não desenvolver a colônia, você não vai ter uma política voltada para o enriquecimento dessa colônia, da produção dessa colônia, da melhoria da qualidade de vida, e sim para a produção voltada para a metrópole. Isso, para muitos pesquisadores e muitos cientistas políticos, data da base dos problemas sociais que a gente vai ver, os problemas econômicos que a gente vai ver nessas regiões. A principal dessas medidas era o monopólio, compromisso segundo o qual as colônias só podiam comercializar com as respectivas metrópoles. E quando a gente estuda o capitalismo, a gente sabe que quando você tem concorrência, você consegue conquistar as melhores condições possíveis. Então, se você não pode comprar e comercializar de outras regiões, você vai estar sempre fadado a comprar um produto mais caro e de pior qualidade, e você sempre vai ter que vender o seu produto, né, exportar o seu produto com um preço que não é vantajoso para você. Aproveitando-se disso, as metrópoles impunham às suas colônias os preços de compra e venda de mercadorias. Compravam delas pelo menor preço admissível e vendiam para elas com o maior preço possível. A função principal das colônias, portanto, deveria ser a de enriquecer as burguesias e os reis de suas respectivas metrópoles. De fato, por um longo tempo, foi esse o papel desempenhado pelas maioria das colônias europeias na América. A América transformando-se numa importante região complementar ao desenvolvimento europeu, dentro da meta de entesouramento, né, de crescimento mercantilista, sendo submetido a uma intensa exploração colonialista. Sua integração à Europa obedeceu à função primordial de produzir as riquezas requeridas por sua metrópole. Até hoje a gente pode andar por museus na Europa e encontrar riquezas, ouro que veio das suas colônias, artesanato que veio de colônia, né, obras de arte, né, utensílios de museu que foram produzidos, que são produzidos nas colônias e que estão nos museus europeus, e as colônias dos países de origem não têm acesso. Então mostra que isso é uma divisão muito desigual, né, nesse modelo de colônia de exploração, que muitas vezes pode ser ou é basicamente, majoritariamente relacionado a um problema de falta de desenvolvimento, subdesenvolvimento dessas regiões. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!